tem a fama de ser livre e desapegada, mas isso cai por terra quando o assunto é a casa própria. A ideia está ficando cada vez mais remota para algumas pessoas, mas não para os jovens. Isso porque um estudo realizado pela empresa de pesquisa e consultoria Brian Inteligência Estratégica aponta que 68% das pessoas de 21 a 34 anos afirmam preferir comprar um imóvel a morar de aluguel. Mas como essa e outras gerações podem adquirir o imóvel próprio sem meter os pés pelas mãos? Essa resposta a gente vai tentar agora ter com o Patriota Júnior. Patriota, bom dia. O que é que dizem os especialistas sobre esse estudo? Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. É um desejo, né, muito grande dessa faixa etária que você mencionou, a casa própria, né? Muitos almejam sair do aluguel e a gente vai entender um pouquinho desse comportamento aqui com o Ricardo Galvão, que é doutor em finanças. Ricardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Muitos jovens realmente têm almejado, né? A gente sabe que para isso precisa ter todo um planejamento, exige uma construção, né? O que é que explica esse comportamento, né, dessa geração atualmente almejar ter a casa própria? Isso é a coisa mais interessante. A gente não imaginava que essa geração fosse almejar tanto a casa própria. A gente esperava exatamente o oposto. Mas uma geração que cresceu dentro da tecnologia e não domina tanto a tecnologia surpreendeu também na questão de querer a casa própria. Então foi um resultado inesperado. Como se planejar, né, para conseguir alcançar o sonho de ter a casa própria? Isso é interessantíssimo, porque primeiro aspecto que a gente precisa lembrar é que a casa própria, o sonho da casa própria pode acabar até com relacionamento. Basta que o orçamento fique muito apertado e começam a surgir os problemas de relacionamento entre o casal. Então, na prática, é muito importante que a família lembre sempre que deve juntar e deve pagar aquela prestação ou separar aquele dinheiro sem deixar de lado os outros aspectos da vida financeira, como até o lazer. Então, se a prestação da casa ou se juntar dinheiro para a casa, para o apartamento, vai acabar com a sua possibilidade de lazer, então isso daí provavelmente vai gerar um problema de relacionamento. Então é muito importante entrar com esse novo compromisso dentro do relacionamento, mas dentro da vida financeira, mas sem comprometer os demais. Em muitos dos casos, as pessoas optam por um financiamento aí que leva anos e anos, né? É um compromisso, né, por vários anos, e como dosar isso para que esse sonho depois não se transforme em uma dívida que fique difícil de pagar? Pois é, a gente precisa lembrar que depois vai ter manutenção do veículo, caso haja um veículo na casa, no lar, né, na família. Vai ter também problema de manutenção da própria residência. Então, se a pessoa vai montar o próprio orçamento e na montagem desse próprio orçamento não há margem para mais nada, então vai gerar grande problema. A gente tem que lembrar também que depois de 30 anos, o imóvel vai ter 30 anos, então não vai ser um imóvel novo. Essa opção, aluguel, casa própria, vai depender também muito da faixa etária, de cada classe social? Exatamente. Cada classe tem uma forma de decidir, e sempre que nos perguntam, a resposta é: a gente precisa fazer contas. As contas são importantes. E uma dica que eu não vi ninguém passar ainda, que é importante que o nosso ouvinte lembre que a primeira casa não precisa ser a última. Então você pode ter a primeira residência, você vai aprender com ela, você vai errar com ela. Então a primeira residência tem que ser mais simples, condomínio mais barato, aluguel mais barato. E aí você depois, com a melhoria, com a prosperidade da família, você troca. Muito bem, obrigado pelas informações. Ricardo Galvão, doutor em finanças. Aquela história, né, Laís? Degrau a degrau, né? Sempre um passo conforme o orçamento permite, né? Eu volto com você. Obrigado, Patriota. A gente sabe